um apartamento na Visconde de Pirajá, apartamento lá no final, você não conhece o Rio não mais ou menos. Bom, então no final da Visconde de Pirajá, um apartamento pequeno, certo. E tenho um apartamento em Copacabana, onde reside minha sogra, que eu sustento minha sogra. Com esse parco salário que o senhor deixou na minha mão, que o senhor me bloqueou tudo. Não, então, o Ministério Público requereu esse bloqueio. Mas então, é uma das coisas que já que eu posso falar, se eu falou que eu posso falar livremente, é que fosse porque eu estou sem receita. Eu ganhava na Petrobras, é isso que o pessoal às vezes fica assustado. O meu salário na Petrobras era mais de 110 mil reais por mês, e eu não era o maior salário. A graça chegava a 150 mil. Fora bônus, fora gratificações, fora os French Benefits. Você sabe o que é French Benefits, né? Sim. Isso tudo em março de 2014 eu perdi. O meu salário hoje é a aposentadoria que eu tenho, porque eu já estou aposentado desde 2011. Eu me aposentei, mas continuei. Mas isso não está bloqueado, né? Essa aposentadoria. Não, mas é uma dificuldade. Meu filho, quando vai lá buscar, tem lá a referência, lá na Caixa Econômica, eles liberam, mas dá trabalho, porque existe. Não, mas isso o senhor pode passar para o seu advogado e ele faz o quê? Ele vai buscar o dinheiro? Não, ele formula o requerimento e eu verifico que pode ser feito. É um trabalho. Então, entendi. A renda, quer dizer, de uma renda que eu tinha de 120, 130 mil reais, mas hoje eu tenho uma renda que deve dar uns 12 mil, 15 mil reais. O senhor tem bens no exterior, patrimônio no exterior? Não, senhor. Contas no exterior o senhor tem? Também não. O senhor tem offshores? Também não. Contas de offshores no exterior? Não. Contas na Suíça o senhor não tem? Não. Sua esposa ou familiares? Não tem nenhuma conta no exterior que o senhor controla? Não. Não. Essa questão relativa a esse imóvel, o senhor pode me descrever? Acabou então? O senhor não quer mais saber minha história na Petrobras? Vão ter as outras ações penais, né? Então, outras não, só tem aquela outra ação penal, o senhor pode explicar mais detalhadamente a questão das sondas. Não, mas eu acho que eu já expliquei hoje. Então, perfeito. O senhor já sabe. Esse imóvel dessa Joumei, o senhor pode me descrever o que aconteceu nesse caso? Como é que foi a sua relação com essa situação? Posso. Eu vou poder falar ou senhor, como é que eu faço? Bom, o senhor fala, eu posso fazer perguntas também, assim como o Ministério Público e a Defesa também. Tá, muito bem. Bom, o senhor lembra que eu acabei de falar que eu levei a Petrobras a toda a América Latina, né? Uhum. E até a Venezuela. Só para sua informação, isso não consta quem assinou o acordo inicial, mas não tem nada a ver com a Venezuela, aí para sua informação, isso talvez o senhor não saiba. O acordo que deu origem à refinaria Abreu e Lima foi um acordo que foi desenvolvido por mim. Por quê? Porque nós tínhamos um relacionamento muito bom com a PDVSA. Uhum. Nós, em realidade, herdados do governo Fernando Henrique. Porque eu trabalhei muito no governo Fernando Henrique, eu tinha uma... Uhum. E fizemos um acordo com a PDVSA logo depois da greve que houve do lockout na Venezuela em 2002, né? Eu entrei na diretoria em 2013 e fui recebido, tive a honra de jantar aqui com 4 pessoas com o ex-presidente Chaves, uhum. Né? Que fez questão que a PDVSA assinasse um acordo de cooperação global com a Petrobras. Então nós íamos desenvolver. A refinaria era um dos 6 itens, só para você ter uma ideia. Uhum. Nós íamos ter 2 ou 3, eu não lembro se eram 2 ou 3 campos de petróleo na bacia do Orinoco, que você deve saber, é a maior bacia de óleo do mundo, né? Mas, senhor Nestor, vamos voltar lá à questão do imóvel. Eu estou dizendo como é que eu cheguei lá. Vai chegar lá. Vou chegar lá. E aí, ia ter 3 campos de gás no offshore venezuelano, uhum. Ia ter contratos especiais de comercialização e ia ter a refinaria Abreu e Lima, que ia ser construída em parceria, 50% Petrobras, 50% PDVSA. Daí, a origem do custo elevado da refinaria, porque o petróleo venezuelano, ele necessita de um pré-refino, um petróleo muito pesado. Então, essa refinaria, conceitualmente,
eu não sei se o Paulo falou isso, deve ter falado, porque isso aí era território dele, mas essa refinaria, conceitualmente, ela foi feita para refinar o petróleo venezuelano, que tem um grau API altíssimo. Você sabe o que é grau API? Mas, senhor Nestor, como é que chega nisso no imóvel lá? Eu vou chegar no Uruguai. Direto ao ponto. Eu vou chegar no Uruguai, para direto ao ponto. Estou contando a minha história do que estou dando informações adicionais. O senhor está julgando aí. Então, essa refinaria tem um custo adicional por conta da característica especial, tanto do petróleo venezuelano, que iria ser refinado, acabou não sendo, né, como do petróleo brasileiro, que ia ser mais pesado. Bom, nós compramos a principal companhia da Argentina, nós que eu digo a Petrobras, certo. Antes isso ainda no governo Fernando Henrique, a Pérez Companc, que depois virou a Petrobras Energia S.A. Compramos companhias no Chile, no Peru, comprei os melhores campos de gás no Peru, que agora lamentavelmente foram vendidos, né? Porque uma das alternativas do Brasil e Bolívia era trazer o gás do Peru, ao invés de camiséia. E compramos compramos a Texaco no Uruguai, e compramos uma companhia de distribuição de gás natural, gás domiciliar no Uruguai. E o Uruguai, não sei se você conhece o Uruguai é menor que Curitiba, todo mundo se conhece. Certo. Né? Então, fomos diversas vezes ao Uruguai para a negociação dessas. Fui recebido 3 vezes pelo presidente do Uruguai. Você vê a importância que era dada à participação da Petrobras, né, no presidente lá antes do Mujica. Né? Certo. E conheci figuras proeminentes da sociedade uruguaia. Uma delas, exatamente, o doutor Oscar Algorta, um advogado de renome, e no Uruguai as coisas são estratificadas, né? E o doutor Oscar Algorta transformou-se numa relação cordial, não chegaria a dizer de amizade, mas que, como eu ia, porque nós tínhamos reuniões, o ministro do Jorge Lepra era o ministro de Energia Interior, fazia questão que eu fosse mensalmente ao Uruguai para acompanhar as atividades. Então eu me conheci com mais proximidade o doutor Algorta, e tempos depois, eu fiquei de 2003 a 2008, né, surgiu essa coincidência que eu estava procurando, que eu moro em Ipanema há 45 anos. Só que meu filho a minha neta tinha nascido em 2006, e eu tinha trazido meu filho para o apartamento que, inclusive, eu doei para ele, que eu fui acusado de doar apartamentos, é um absurdo, né? Eu fui acusado, faz parte da sua acusação, né? Eu não acuso ninguém, senhor Nestor, quem acusa é o Ministério Público. Então faz parte da acusação do Ministério Público que eu doei um apartamento que foi doado pelo meu pai, que eu morava em Ipanema. Eu doei esse apartamento para o meu filho, mas isso foi antes, foi depois. Na época, então, o que eu fiz? Quando minha neta nasceu, eu fui morar num apartamento na Garcia Dávila. Você não conhece Ipanema, mas é uma rua mais cara, uma das mais caras. Bom, eu conheço Ipanema. Certo, mas como chegou no imóvel, então? Vamos lá. Então, esse apartamento, a minha mulher não estava. É um apartamento muito grande e antigo, é um dos prédios antigos. E conversando com o Algorta, ele manifestou, me informou que tinha clientes, porque já nessa época, já estou falando de 2008, né, o Brasil tinha começado o boom de crescimento, né, de supervalorização de imóveis, né? E eu estava querendo mudar de imóvel, porque havia, quer dizer, não é que fosse ruim, o apartamento era grande e tal, na Garcia, também alugado, apartamento alugado, mas estava com a ideia de mudar. E o Algorta me disse que ele tinha investidores, porque ele representa investidores no Uruguai, que gostariam de comprar imóveis, ou comprar imóvel no Rio, e particularmente Ipanema, que é o melhor bairro do Rio, né? Tem gente que acha que é o Leblon, mas Ipanema é o melhor bairro do Rio. Então, eu falando com ele, falei, olha, eu tenho interesse, podemos chegar a algum acordo, porque eu estou querendo me mudar, e eu posso indicar, eu tenho a vantagem que eu conheço profundamente Ipanema, os melhores pontos, os prédios mais antigos, porque a ideia era exatamente essa que foi feita, ou seja, não comprar um apartamento novo em Ipanema, porque um apartamento novo em Ipanema custa 50 milhões de reais, né? Era comprar um apartamento antigo, mais antigo, um apartamento que tem quase 50 e quase 60, e reformá-lo, né?
e fazer um investimento nesse apartamento. Eu me encarrego de indicar o local e tal, e se o seu investidor tiver interesse, é um investimento que ele vai fazer, vai ter que fazer a reforma, mas é um investimento que eu posso lhe assegurar. Aliás, até o Marcelo confirmou isso, ele vai ter uma valorização muito grande. Isso foi totalmente confirmado. Então, eu assumi esse compromisso com o Algorta, ele conversou com o cliente dele, né? E nós fizemos esse acordo. Então, foi comprado o apartamento por R$1,5 milhão na época, que era muito mais do que... Porque se eu fosse comprar esse apartamento, eu teria que me desfazer dos outros apartamentos. E o senhor me interrompeu, mas eu tinha me mudado para o apartamento alugado para poder trazer o meu filho e a minha neta para perto de mim. Que ele morava em Laranjeiras, aí eles foram morar no apartamento ali perto da Garcia Dávila, porque a minha filha, ela tem problemas de comportamento, até hoje, minha filha tem 37 anos, ela mora comigo, ela não tem... Ela precisa morar comigo, né? Então, para comprar um imóvel desse valor, mesmo antigo, eu teria que me desfazer dos imóveis, e eu não quis fazer isso. Eu preferi fazer um acordo e o doutor Algorta, pessoal, quer dizer, ele conversou com o cliente, concordou com a ideia de comprar o imóvel e fazer a reforma dele. E Quem fez a negociação do imóvel, do preço, encontrou o imóvel e negociou? Então, eu indiquei ao doutor Algorta o melhor local, os melhores locais, e foi feita a negociação com Quem fez a negociação? Foi o senhor ou foi o Algorta? Não, a negociação foi feita já pelo como o Marcelo falou, já, porque aí houve, além disso, quando chegamos ao acordo, eu indiquei o Marcelo, porque o Marcelo trabalhou comigo na Petrobras como advogado, o Marcelo passou a ser o representante do Algorta aqui, e houve contato com a imobiliária, né? E com os apartamentos que estavam. Mas assim, quem negociou o preço lá consta aqui a vendedora, Graciela, Cecília, quem que negociou o preço com essa pessoa? Foi o Algorta, foi o Marcelo, foi a imobiliária? Não, foi a imobiliária. A imobiliária negociou no sentido que ela pediu o preço, aí eu vi, o preço estava muito bom, porque é um imóvel antigo. Quem tratou com a imobiliária? O senhor Algorta, o senhor Marcelo? A imobiliária que fez o negócio? Isso. Não, quem tratou foi a minha mulher que se envolveu, tanto que sai o contrato de aluguel sai no nome dela. Não o contrato de aluguel, estou falando da compra e venda de imóvel. Não, compra e venda de imóvel não, compra e venda de imóvel já foi fechado através quer dizer, o preço que, não houve nem negociação, o preço, porque como a gente conhecia... O senhor tratou com a vendedora? Não. Não tratou com a vendedora? Não. Essa negociação o senhor não participou? Não. Com a vendedora? Não. E por que o senhor foi até o senhor Marcelo para fazer essa... Não, eu não fui até o Marcelo. O Marcelo eu indiquei porque a ideia do Algorta era essa, era criar uma empresa no Uruguai com uma subsidiária no Brasil que seria proprietária do imóvel desse cliente dele. Entendeu? Tá. E o senhor não foi até o Marcelo tratar desse assunto? Não, eu era uma espécie de intermediário, quer dizer, o Algorta me perguntava se o preço estava de acordo e tal, e eu falei que... E por que o senhor indicou o Marcelo? Ele é especialista na área imobiliária? Não, eu indiquei o Marcelo como uma figura de confiança, por um advogado de confiança, de muitos anos na Petrobras, nesse sentido. Mas que o escritório dele é envolvido em contratos com a Petrobras mesmo? O senhor tinha conhecido? Ele trabalhou na Petrobras. Ele trabalhou na área da Petrobras, depois montou um escritório de advocacia. Ele fazia algum tipo de serviço de administração de imóveis, mas não é especializado nisso, não era só isso, né? O que houve foi a aceitação, ou seja, a imobiliária pediu essa dona Graziella. Mas como é que foi? O senhor recomendou o Marcelo e o Algorta entrou em contato, ou o senhor foi até o Marcelo e falou em nome do senhor Algorta? Não, eu recomendei, falei com o Marcelo, que estava indicando o nome dele para o Algorta, e o Algorta conversou com ele para conhecer, saber da atividade dele e tal. O Algorta veio ao Brasil para tratar desses assuntos? Eu não me lembro, francamente não me lembro se o Algorta veio ao Brasil ou se o Marcelo foi ao Uruguai. Agora já faz muito tempo, não lembro. E o senhor só apresentou os dois ou o senhor também participou da negociação e das tratativas?
Não, eu validei nesse sentido, que o preço era um preço muito adequado para aquele imóvel, porque esse imóvel, lembre-se que tinha uma necessidade de investimento adicional grande para fazer a reforma Então dele. O senhor e sua esposa nunca trataram com o vendedor desse imóvel ou com a imobiliária que realizou a negociação? Não, a minha mulher conheceu o imóvel, né? Porque quem ia morar éramos nós, né? A ideia que o acordo, bom, é que não cheguei num acordo com a Algorta ainda, mas era para a gente morar durante algum tempo nesse imóvel. Lembra que havia uma ideia de comprar um imóvel, então houve o tratamento, o contato para conhecer o imóvel e contratar o serviço de arquitetura e de reforma desse imóvel. Tá, mas o senhor e sua esposa trataram com a vendedora de imóvel ou não? Não, nós tratamos com a imobiliária, nos pediu um preço, e esse preço foi aceito, e eu informei ao Algorta que esse preço era um preço abaixo do mercado, ou seja, pelo fato de ser um imóvel antigo. Quem que era esse cliente do Algorta que realizou o investimento? Eu não sei, eu não conheço. O senhor não teve nenhuma informação a respeito dele? Não, ele nunca me falou. E o senhor precisava do imóvel, não é mais fácil o senhor procurar? Eu não precisava do imóvel, eu estava com o imóvel alugado, nós estávamos querendo mudar de imóvel. Tá bom. O senhor precisava de um imóvel para o senhor se mudar. Por que o senhor não foi diretamente alugar o imóvel? Por que o senhor se envolveu nessa? Desculpe, mas eu estou lhe corrigindo. Eu não precisava do imóvel para mudar, eu estava pagando, tinha um contrato de aluguel de longo prazo, o imóvel na Garcia Dávila, que é uma rua das mais caras, é equivalente, porque a Garcia Dávila é próxima da praia, Nascimento Silva é próxima da lagoa, tá certo? Só que esse imóvel da Nascimento Silva é uma cobertura, ele estava em condições precárias, né? E aí surgiu o interesse, minha mulher gostou do imóvel, eu quer dizer, a gente viu o imóvel, viu um potencial nele de otimização, né, através do investimento que nós fizemos, que eu digo que nós chamamos um construtor amigo nosso para fazer a reforma, e uma arquiteta também que trabalhava com minha mulher, já com minha mulher em Itaipava, que fez o projeto arquitetônico. Eu não precisava não havia uma necessidade de... O senhor alugou o imóvel? Não, aí o que acontece? Aí entra a negociação com a Algorta. Tá. Eu fiz essa negociação. Eu procurei. Eu lembro que havia um interesse econômico de investimento, né? O investidor não pretendia morar em Ipanema. É um uruguaio que deve morar muito bem, não sei aonde. Né? E havia já um crescimento do mercado brasileiro muito grande, né? Havia um potencial que se confirmou. Tá? Então, o acordo que eu fiz com a Algorta foi esse. Eu não tenho dinheiro para comprar imóvel agora, nem para pagar. Agora, eu vou te indicar um dos melhores lugares de Ipanema, eu me responsabilizo por isso e me responsabilizo por todos os custos envolvidos de administração, de síndico, de IPTU, e fizemos um contrato de aluguel para criar um vínculo, um contrato de aluguel que realmente o preço é mais baixo, mas no seguinte sentido, o investidor, ao longo desses anos, estamos falando de 2009 a 2000, ele nunca teve custo nenhum, a não ser o investimento em si. Mas quais seriam esses custos todos desse imóvel? Os custos do imóvel, como de qualquer imóvel, o senhor mora, o senhor paga condomínio, não paga? Sim. Lá tinha custo de condomínio. Mas isso não é um custo que normalmente o locatário paga de qualquer jeito? Mas jeito? Que eu não era um locatário normal, eu era um locatário que eu tinha feito um acordo, é isso que é a diferença, por isso surgiu essa história toda. Eu tinha feito um acordo com a Algorta ao longo, primeiro, eu fiquei pagando os custos de um aluguel baixo, mas porque esse apartamento ele foi comprado no início de 2009 e eu só me mudei em março de 2010. Levou um tempo longo, porque a reforma foi grande, né? E investimento da reforma foi custeado pelo investidor também.
Quer dizer, o imóvel custou 1,5 milhão e mais uns 700 mil de reforma, além do que eu coloquei de investimento meu, porque aí Quanto já... que o senhor colocou de investimento? Eu não sei, porque não houve, não é um investimento na obra. Aproximadamente. Eu não sei, talvez uns 150 mil. O que eu senhor fiz? investiu no que, então, exatamente? Eu investi em todos... Esse apartamento, ele tem um sistema central de som, da última geração, na época, agora não é mais, né, que liga em qualquer lugar do apartamento, você tem música ambiente. Investi em todo o sistema de refrigeração do apartamento, ele tem 17 ar-condicionados, né? Fui eu que comprei. E investi em alguns móveis que minha mulher queria, móveis de cozinha, não sei o quê. O senhor não contabilizou esses gastos de não, porque isso... Não, porque o acordo qual era? O acordo era que esse imóvel, uma vez reformado, eu moraria nele durante algum tempo. Eu tinha a opção, fiz um acordo verbal que eu fiz com o Dr. Algorta. Eu tinha, quer dizer, que o investidor aprovou. Apostaria na valorização, ou seja, pagaria todos os custos do imóvel, ou seja, não teria custo nenhum, ainda pagaria um aluguel baixo, mas que pagava todos os custos da administração da empresa, né? E representava pelo menos uma renda mínima para a companhia, com a condição que, ao longo do período, eu moraria até ter condições ou de comprar um apartamento, né? Foi agora, e coincidiu justamente com a minha saída da Petrobras, porque é final de 2013, né? Ou então pagar um aluguel de mercado, que não era pago um aluguel de mercado. Quando que o senhor fez o contrato de locação do imóvel? Em 2009. E o senhor foi minha mulher imóvel só em 2010? Justamente pelo tempo. A reforma foi... Esse apartamento é uma cobertura que estava no estado precário. E o senhor assumiu, o senhor foi para o imóvel quando a reforma acabou? Exatamente. Quando foi? Foi em abril de 2010. Maio de 2010. E essas questões que o senhor está me colocando, por que nada disso foi colocado no contrato de locação? Porque foi um acerto verbal. O contrato de locação é um contrato vigorante. Eu fiz um acordo verbal, realmente essas questões não foram colocadas no contrato. Quanto o senhor pagou no aluguel no primeiro ano? Isso está no processo, acho que deve dar uns 45 mil reais, uma coisa assim. No segundo ano foi mais um pouquinho, também nesse sentido. Mas lembre-se que eu estou dizendo, eu pagava, além do contrato de aluguel, eu pagava IPTU, quer dizer, o investidor uruguaio não teve custo nenhum. Mas o locatário normalmente não paga IPTU? Mas é que eu não era... Mas o senhor está insistindo, eu não era locatário. O senhor tem um contrato de locação. Não, mas era um contrato de vinculação, para poder ter a vinculação. O locatário paga, mas só que eu não pagava, entendeu? Eu pagava, mas mesmo nesse contrato especial, porque eu ia ser um locatário normal a partir do ano passado, do final de 2013. Ou então, na verdade, havia duas possibilidades, que isso foi negociado. Eu comprar o apartamento, só que, para a sorte do uruguaio, e esse imóvel que custava 1,5 milhão passou a custar 7 milhões ou 8 milhões, é o preço de mercado dele, e eu não tenho esse dinheiro. Isso não tenho nem para comprar e muito menos para alugar valor de mercado. No contrato consta aqui o aluguel de 3.500 mensais, era isso? Esse é o do primeiro ano, isso eu me lembro. E houve alteração nisso? Não, foi corrigido, depois eu cheguei a negociar com a Algorta, porque eu falei, vamos interromper, porque não faz muito sentido, o que eu tinha que pagar, já paguei todos os custos, só de condomínio eu pagava 5 mil reais, tinha que pagar mais 2 mil reais de garagista, tinha os custos, é um prédio antigo, mas de alto nível, então os custos desse imóvel eram altos, são altos, né? Independente do aluguel. O aluguel de mercado hoje está pagando um aluguel de mercado. E o cara que está lá, o sujeito que está lá, que foi alugado, paga esses custos todos. Quanto que ele está pagando? Eu achei quase de 20 mil, 18, 20 mil reais. O senhor chegou a mandar algum dinheiro para o senhor Algorta? Não. Para essa Jomei, por sua conta própria? Não. Não. No primeiro ano aqui da sua declaração de rendimentos do contrato de aluguel, consta aqui que o senhor pagou
o total de 24.500 para João May. Imagina o título de aluguel. Porque o contrato foi feito no mês de 2009. Né? Dá cerca de R$ 4.083. Não, o que houve depois é que tem um erro aí, porque declaração de aluguel, na realidade você coloca se quiser no imposto de renda. Ela não é dedutível. Só que os 2 primeiros anos eu coloquei, depois o terceiro acho que eu coloquei, mas depois eu falei, não vale a pena, porque como não é um contrato efetivo de locação, então não tem sentido eu colocar. Em 2010 o senhor declarou 42.900, que deu que era 575. Que é exatamente o dobro do ano de 2009, porque em 2010 já o contrato vigorava, quer dizer, eu mantive 2010, 2011 eu declarei, a partir de 2012 que eu... 2011 o senhor declarou 46.396, exatamente, é o mesmo cerca valor. de 3.858 por mês. Isso. Em 2012 o senhor declarou 9.800. Porque já é o acordo que eu tinha, em 2012 eu já estava pensando em ou comprar o apartamento, ou passar a pagar, em 2013, um preço, no final de 2013, eu conversei, um preço de aluguel de mercado. Então eu falei, como eu já incorri nesse custo todo, administrei o imóvel, indiquei o imóvel que hoje, porque já em 2013, esse apartamento foi comprado no início de 2009 por R$1,5 milhão. Já em 2013, esse apartamento já estava valorizado, agora até caiu de preço, isso chegou a custar estimativas 8 a 9 milhões o valor dele. Não, por que o senhor declarou 9.800 aqui, dá R$806 mensais? 9.800 foi uma declaração, aí foi os custos que eu devo ter incorrido, que eu resolvi colocar no imposto de renda. Eu não me lembro por quê. Aí realmente eu não me lembro por quê, porque já é a declaração de 2009. Mas depois, não tem nada a ver com locação. Em 2013 o senhor declarou 9.000. É a mesma coisa, deviam ser os custos que eu coloquei ali. R$750 por mês. Custo que eu botei lá, sei lá, só para... O senhor não pagou mais o aluguel, então, em 2012 não, e 2013? Não paguei mais. Eu fiz um acordo com a Algorta, porque eu já tinha incorrido em custos, eu tinha feito o serviço que ele... vamos dizer assim, que nós tínhamos acertado e tinha realizado para o investidor dele. Se eu chego para o senhor e digo assim, se eu quer, investe R$1 milhão, que daqui a 3 ou 4 anos o senhor vai ter 9 milhões, o senhor não acha que foi um grande negócio? Então foi o que justificou esse negócio. O senhor tem alguma coisa documentada por escrito desses seus acordos? Não tenho. Eu falei que foi um acordo verbal. Por que o senhor declarou no seu interrogatório na polícia que o senhor pagava aluguel de R$8.000? Não, porque eu me perguntava... Bom, para começar não foi na polícia, foi na CPMI. Na CPMI que me perguntaram isso 3 vezes. Não, tem na polícia aqui também, não, se talvez eu te mostro. Não, pode ser, mas é que eu contava o custo que eu tinha com esse imóvel. Deve ser isso, deve ter sido isso. Lembro que eu pagava um custo muito alto de condomínio, garagista e tudo isso. Então... O senhor declarou na polícia, a firma não possui qualquer ação da sua empresa, a qual de fato pagava aluguel mensal em torno de 8 mil. Mas o aluguel mensal aí leia-se... Acrescentando que o valor seria abaixo do aluguel de mercado. Isso, exatamente. E é verdade, porque mesmo com esses custos, já mas o mercado... qual parte que o senhor se confundiu aqui? Aluguel mensal em torno de 8 mil. Sim, eu me confundi, porque o aluguel, se eu fosse pagar o aluguel de mercado, seria mais alto que isso. Tá, mas esse é o custo, esse é o valor... Eu devo ter me confundido. Isso é o custo que representava morar no imóvel, ou seja, condomínio, mais garagista, mais não sei quem. Mais... Então, a partir de 2012 e 2013, o senhor não pagou nada? Paguei, continuei pagando. Pagou aluguel ou não? Não, paguei esses valores aí. Os R$9.000 de custo? De custo do imóvel. O investidor não teve custo nenhum até hoje, isso que eu estou dizendo. E ele recebeu algum dinheiro dessa relação locatícia do senhor, não? Não, meu não. Não, meu não. O acordo, eu estou falando do acordo comercial. Isso eu aprendi. O senhor Marcelo mandou algum dinheiro para ele, ou a imobiliária mandou algum dinheiro do aluguel para ele? Não sei, acho que não. Porque como o aluguel era baixo, e o interesse do que me foi transmitido pelo Algorta não era o valor, porque era exatamente o que tinha sido conseguido, que era a valorização desse imóvel. Entendeu? Então, isso atendeu a... O investidor não tinha interesse no receber os valores dos aluguéis? Não, então. O investidor tanto tinha interesse em receber, ele tinha 2 alternativas. Ele pode vender o imóvel hoje, né, desse valor, hoje caiu um pouco, porque o mercado caiu um pouco de mercado, ou então receber o valor de mercado, que é o que eu ia fazer. Eu tinha combinado com ele essas 2 alternativas. Ou eu compro o seu apartamento,
na época, agora 1 ano e meio atrás, ou então eu vou pagar um aluguel de mercado. Só o que senhor se comunicava com o senhor Algorta como, senhor Nestor? O senhor Algorta? Isso. Por telefone. Tá até no processo, está escrito lá que tá, eu não escrevo Algorta, eu botei no meu celular, tá algo assim, Oscar algo. Mas e-mail, correspondência, carta... Não, eu comunicava ela por telefone mesmo, eu falava com o Algorta, né? E-mail o senhor não utilizava nessa época? Eu devo ter tido alguns e-mails para atualizar sobre a situação do imóvel, não sei, mas não era o mais comum, não. Essas obras de reforma, quem conduziu elas foi o senhor? Eu conduzi a contrato, quer dizer, quem pagou foi o investidor, foi a Jolmei, mas foi através de um construtor que eu conhecia de muito tempo, do qual fez reforma lá em casa em Itaipava. É um construtor famoso no Rio, especializado em reforma de apartamento em Ipanema e Leblon. Mas foi o senhor que dirigiu, então, essa Não, eu que dirigi, não. Nós contratamos, o negócio foi mais sofisticado que isso. Uhum. Contratamos uma arquiteta renomada no Rio, aí foi minha mulher, que também conhece, minha mulher gosta muito dessa área de decoração, que contratou o projeto arquitetônico da reforma. E quem acompanhava as obras do dia a dia era o senhor, sua esposa? Não, minha mulher que junto com a arquiteta que acompanhava o imóvel. Quem pagou foi a empresa, não? Foi a empresa, a Jolmei, que pagava. Ela pode interromper. Ela apresentava